Lição 9 da CPAD, segundo trimestre, uma família nada perfeita. É a lição que nós vamos estudar um pouquinho hoje, dividir um pouquinho aqui o que nós aprendemos. Lição 9, 2023, segundo trimestre, uma família nada perfeita. Famílias imperfeitas é o que mais existe na sociedade, mas nós temos uma arte de maquiar aquilo que é verdade, a imperfeição. Mas sabe, nós temos que ser mais realistas e entendermos que vivenciamos isso também na nossa família. Em todas as casas, não há nenhuma família perfeita. Se alguém diz para você que a família dele é a família perfeita, por engano, está mentindo para você. Todos temos problemas, todos somos abençoados e guardados por Deus, guardados pelo seu Espírito Santo, mas todas as famílias, todos, inclusive dos líderes, nós enfrentamos, vivenciamos a cada dia problemas. Por isso, somos também considerados famílias imperfeitas. Nós falamos nesta lição sobre a família, e a família do rei Davi é a família citada aqui. E a gente conhece a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, segundo o rei de Israel. Israel era tribo, passou a ser reinado, e Davi nessa construção de uma nação, construção de um país, e com isso, um homem de guerra, um homem, claro, segundo o coração de Deus, mas enfrentando guerras, conquista, muitas batalhas, e com isso, por outro lado, ele deixou fugir da sua mão a criação, a família, estar presente com sua família. Devido a muito trabalho, a muita situação de guerra, de enfrentamentos, Davi foi levando para o outro lado e esqueceu um pouco da família. E com isso, esqueceu muito. E com isso, ele teve muitos problemas, enfrentou muitos problemas na família, na sua casa. Como diz lá em 1 Crônicas 3:1, Davi tinha filhos com várias mulheres. E aí o que acontece? Você já imagina, um homem com 20 filhos, um filho, 2 filhos, já não é fácil. Imagina um homem com muitas mulheres e com muitos filhos. Naquela época, ainda era permitido esse tipo de casamento. E infelizmente, nós sabemos que negligenciar a família, negligenciar a educação, acarreta consequências para os filhos, acarreta consequências para a família. Se você chegou até aqui, por favor, inscreva-se no canal para que possa ter novas lições. Ative o sininho para você receber as notificações. Eu estava meio sumido aí com as aulas de EBD, mas a gente está voltando. E para você receber novas aulas, inscreve-se, ative o sininho, ajuda o canal a crescer. Deus te abençoe. E infelizmente, devido às escolhas que o rei Davi fez, muitas mulheres e consequentemente muitos filhos, trouxe problemas graves, sérias consequências no seio familiar. Nós sabemos a história de Amnon e Tamar, o incesto praticado por Amnon. Nós conhecemos essa passagem. Nós também sabemos o que Absalão lá na frente fez, tomando as concubinas de Davi, quando ele tentou tomar o reinado do seu pai, do rei Davi, que Davi fugiu para não enfrentar o próprio filho em uma guerra. Isso são consequências de uma criação problemática, de uma criação onde o pai não esteve tão presente quanto deveria. Na contramão de ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus quer dizer escolhido pelo próprio Senhor, certo? Não que Davi tinha um coração de Deus, não, muitas vezes a gente confunde isso aí. Foi um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu e o colocou para reinar. A despeito disso, Davi tinha um ponto fraco, que era seguir o que seguiam as nações vizinhas. Os reis tinham várias mulheres, reis de outros que adoravam a outros deuses, e Davi com isso seguiu esse exemplo. Ter também um monte de mulheres, assim como a própria Bíblia relata de homens também, não foi Davi o primeiro, que também tinham várias mulheres na própria Bíblia, A gente encontra isso. Mas Davi seguiu esse ponto fraco, a poligamia, e com isso conquistou muitos filhos, muitos problemas
e uma relação familiar que ficou esvaziada. Ele não conseguiu dar conta de uma educação familiar perfeita, assim como foi a educação que ele teve em casa. Ele teve exemplo. Seu pai Jessé, a Bíblia não cita que ele teve várias mulheres. Jessé e seus filhos, né, que coabitavam ali com ele. Então, quer dizer, ele não seguiu o exemplo familiar de seu pai. Pelo contrário, seguiu o exemplo de reis de outras nações vizinhas. E falando dos personagens dessa lição, a gente encontra Tamar, né, virgem, filha de Maaca, que era mulher de Davi, que era mãe também de Absalão. Absalão, no caso, irmão de Tamar. Absalão, esse filho de Davi, que lá na frente, devido a essa situação, vem assassinar, conspirar o assassinato do irmão Amnon, por causa do incesto praticado por ele com Tamar. E Davi não era ainda rei, mas já tinha sido escolhido por Deus, casa-se com Ainoã, tá? E dali gera Amnon. Amnon, como a própria Bíblia diz, um rapaz desajustado emocionalmente, não fazia as coisas corretas, a ponto de se apaixonar por sua meia-irmã. Meia-irmã por quê? Porque era filha de outro casamento de Davi. E aparece nessa cena um personagem chamado Jonadab. Sabe aquele conselheiro que você não deve ter por perto? Aquele amigo que você não tem nem que considerar como amigo. Ele induz Amnon ao plano doentio que Amnon tinha de querer conquistar Tamar. E ele vai, coloca na cabeça e no coração de Amnon mais informações para que ele viesse a realizar aquela situação, realizar aquele plano. Ele bola uma situação, olha, fica no teu quarto, fica doente, manda lá para... Faz uma encenação toda para que aquilo possa ser realizado. Isso você pode passar na sua classe. Não tenha por perto amigos que você entende que não é amigos. Conselheiros que não devem ser conselheiros. Uma coisa boa para se aconselhar, inclusive para você falar na sua classe, sabe o que é? Tome conselheiro, como a própria Bíblia diz, tome por conselheiro aqueles que já têm as suas cães brancas, os seus cabelos brancos. Esses sim você deve tomar por conselheiro, porque esses já têm experiência da vida. Agora, como é que eu posso ter conselho de uma pessoa, primeiro, que é da minha idade, muitas vezes querem me aconselhar até, por exemplo, para finanças. Como uma pessoa vai me aconselhar sobre finanças, uma pessoa que não tem sucesso para finanças? Aí ele fala assim, ó, você quer abrir um bom negócio? Aí você pergunta, você tem um bom negócio? Você não deve escutar conselho daquele que não tem um bom exemplo. Como é que a gente vai escutar conselho sobre casamento de uma pessoa que já se casou 7 vezes? Só porque ele tem 7 casamentos, ele é um bom conselheiro sentimental? Um bom conselheiro para casamento? Jamais. Você não pode escutar de uma pessoa que já viveu 7 casamentos, que já viveu 3 casamentos. Ele vai ter muitas experiências, mas ele não consegue manter um casamento. E no nosso caso, nós temos que ter conselho com aqueles que têm bons exemplos. Se uma pessoa tem 50 anos de casado, já viveu muitas guerras, muitos problemas, mas ainda está casado com a mesma mulher, é com esse que você tem que tomar conselhos. Mas sabe, mas isso tudo tem um princípio. Isso tem a Gênesis. Vem lá de trás. Vocês lembram quando Davi comete aquele pecado que ele manda chamar da guerra Urias? Deita-se com a mulher dele, manda ele de volta para a guerra, deita-se com a mulher dele, né? Manda que matem aquele camarada para que ele possa ficar com aquela mulher. Isso tem uma consequência. E hoje, quando a gente lê na Bíblia sobre Amnon, sobre Absalão, a gente lembra da consequência. Todo pecado tem consequência. Como costumam dizer por aí, o boleto chega. Não adianta, você fez a conta, o boleto vai chegar. Então nós temos que tomar muito cuidado com atitudes tomadas hoje, porque elas podem refletir amanhã. Meus irmãos, para ajudar o canal a crescer, tem que se inscrever, ativa o sininho para ser notificado e assim você vai ter novas lições. Ativa aí, ativa aí. Eu vou ler um texto agora para vocês verem a relação do que a gente faz hoje que pode colher amanhã.
Está em Gálatas 6, 7 e 8, que diz assim, ó: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Não tem como fugir disso. O rei Davi, ele plantou aquilo que ele semeou, e infelizmente semeou, cometeu pecados, cometeu muitos erros, mas a Bíblia, ela tem isso de perfeito, ela tem isso de bom. Ela não esconde. A gente não encontra só milagre, a gente não encontra só bênção, como na época de Jesus Cristo. A gente encontra as derrotas para que a gente possa se espelhar. E quando o rei Davi comete aquele pecado com Urias, esse mesmo rei Davi vai colher os frutos daquilo que ele plantou. Nós vemos também um rei Davi com o coração quebrantado em muitas situações. Quando o próprio profeta, o profeta Natan, ele vem para ele e traz uma situação, traz a voz de Deus de um pecado que ele tinha cometido, ele na mesma hora podia matar, poderia ter mandado cortar a cabeça de Natan, mas não, ele se vira para a parede e mostra a Deus aquilo que ele verdadeiramente tem dentro do seu coração, aquilo que era o coração de Davi, e ele mostra ao Senhor: Senhor, pequei contra ti. Ele não fala: Natan, vou cortar sua cabeça, não, ele fala: Senhor, pequei contra ti. Quando nós cometemos um erro, para que haja um conserto, para que haja misericórdia do Senhor, a primeira atitude que nós temos que tomar é reconhecer e nos voltarmos para o Senhor. Vire-se para a parede, mostre ao Senhor aquilo que o Senhor pode ver de bom em você e poder, quem sabe, mudar a história daquela situação. Não se pode contestar, Davi foi o maior rei da história de Israel, mas com suas conquistas ele deixou de lado o seio familiar. Ele deixou de lado a relação com a sua família. E com isso, ele perdeu, ele viu escapulir pelas suas mãos as bênçãos que ele poderia trazer para a sua família. Não existe nada melhor do que uma família estar sempre aos pés do Senhor. Não existe nada melhor do que uma família estar sempre no controle dos seus pais. Isso é bênção de Deus. E é isso que nós temos que entender, praticar a cada dia. A família, ela tem total prioridade. A família é prioridade. Nós amamos ao Senhor, mas nós temos que priorizar a nossa família. Eu já vi casamentos serem destruídos porque alguns, inclusive líderes, pastores, deixavam a sua família, deixavam a sua casa para ir ver a obra da igreja. Não é assim que funciona. Nós temos, sim, que ter um relacionamento com o Senhor. Na verdade, não há uma separação em quem está em primeiro lugar. É Deus ou a família? Deus a gente não divide. Deus é Deus, ele já é primeiro em meu coração e no teu coração, creio eu. Mas quando a gente fala em situações terrenas, a família, ela tem total prioridade. Porque se nós não tivermos, imagina, se nós não tivermos uma família sob controle, uma família que vive em paz, uma família que vive dentro da palavra de Deus, como é que a gente vai chegar num púlpito para ensinar ou para pregar, se na nossa casa nós não vivenciamos aquilo que Deus tem para a gente? Eu vi um pastor testemunhar que a igreja dele ficava numa rua que a 100 metros tinha uma curva, e ele falava assim: naquela curva ali é que está o milagre, porque quando as pessoas fazem a curva, seja de carro ou seja a pé, para chegar aqui na igreja, elas são totalmente transformadas. Elas vivem uma derrota, vivem um inferno na casa delas, mas quando chega naquela curva que aponta, que dá para visualizar a igreja, eles mudam completamente. E a gente não deve viver dessa maneira. A nossa casa, ela tem que ser reflexo na igreja. Quando a gente faz algo na igreja, ele já tem que estar acontecendo dentro da nossa casa. A gente tem que ter uma vida com Deus, não só dentro da igreja. Lá na nossa casa, na nossa família, é lá que está o segredo. Lá é que é o principal. A igreja, a minha vida, o meu trabalho é só reflexo daquilo que eu tenho que viver na minha casa. E Davi, pelo contrário, ele perdeu totalmente o controle sobre a sua família. Não só no caso de Tamar e Amnon,
mas no caso de Absalão e em outras situações que a gente encontra na Bíblia. No caso do incesto entre Amnon e Tamar, a gente nota uma coisa na palavra de Deus, na Bíblia. Ele, além de fazer essa coisa tão errada, ele ainda despediu, ele expulsou a menina da sua casa. E ela fica totalmente desorientada. Ela rasga as suas vestes, se cobre de cinza e vai para a casa do seu irmão Absalão. E lá na frente projeta uma vingança. Mas sabendo da situação, o rei Davi, o que ele fez? Não fez nada. Ele se absteve. Ele não tomou partido em situação nenhuma. Ele ficou totalmente omisso. Era para repreender, tomar alguma atitude como pai. Não sei, mandar até prender o filho, não sei. Mas ele, como pai, ele baixou a cabeça e deixou aquilo passar em branco. Como a gente vai ter uma família controlada? Como a gente vai ter uma família debaixo da mão poderosa de Deus, se na hora que a gente tem que agir como pai, a gente não age? Tem que agir sim. Ele tinha que ter tomado alguma providência para poder mostrar até como exemplo, porque afinal de contas era a família real. Mas como eu disse, não tem família perfeita. Essa família, a família de Davi, segundo a Bíblia, é a família que a gente tem que olhar e aprender muitas coisas. Por quê? Para que a gente não venha a cometer os mesmos erros, que a gente não venha a cometer os mesmos pecados, para que a gente possa estar sempre debaixo da mão poderosa do Senhor. Quais as lições que eu tiro para a minha vida, para a minha família, dentro dessa lição, dentro da lição da Bíblia que fala sobre o rei Davi? Primeiro, Davi se envolveu muito com o reino, muito com as questões públicas, e com isso ele omitiu as questões familiares. Sabe de uma coisa? Talvez esteja investindo muito tempo onde não deve investir, até no ministério. Talvez você esteja se envolvendo tanto no ministério a ponto de largar a tua família. Talvez esteja se envolvendo tanto em coisas de trabalho, trazendo até trabalho para dentro de casa e esquecendo da sua família. Nós temos que fazer uma separação, saber o que é vida pública, saber o que é vida de trabalho, mas também saber o que é vida familiar. Prioridade na família. Outra coisa que chama muita atenção é a vontade da carne. Sabe? As pessoas têm muita vontade pela carne e esquece o espiritual. E a gente vê isso na história de Davi. Davi se casou, teve muitos casamentos, teve muitos filhos, mas nem assim ele sossegou. Ele já era casado, já tinha mulheres, mas ele subiu no seu terraço, subiu na sua varanda, viu uma mulher em uma outra laje, em uma outra varanda, tomando banho, e ali ele fixou seus olhos. Esse é que é o grande problema. Se ele olha e vira, ou chama um soldado e fala assim, olha só, manda aquela mulher fechar aquela janela. Ele tinha poder para isso. Pelo contrário, ele tinha um desejo carnal muito maior do que a sua vida espiritual. E com isso ele quis aquela mulher, já tendo outros casamentos na sua vida. Ele não sossegou. Ele fez com que aquilo fosse mais uma conquista para ele. E isso é um grande problema que muita gente vive na sua vida. A pessoa começa a praticar as práticas carnais e esquece de ver a vida espiritual. E isso abala o ser humano, abala qualquer homem, e isso abala a família. Quando você começa a ter visões carnais, você começa a deixar de ter a visão para dentro da sua família. Porque a visão carnal é muito maior do que a visão familiar. E hoje nós temos aí uma situação que é problemática. Nós temos acesso à internet. A internet está na minha mão. O pecado está na minha mão. Basta eu clicar e eu já estou pecando. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esquece isso. Viva para a sua família. E uma outra fraqueza que me chama a atenção nessa lição é a autossuficiência e o ego. Sabe, talvez Davi tenha pensado que ele já era muito além daquilo que deveria ser. A família talvez não fosse problema dele, talvez fosse problema para a mulher dele cuidar, para as mulheres dele cuidar, não sei. Sabe, nós não podemos ser omissos e nós não podemos achar que somos autossuficientes, não podemos
ter o ego. Eu sou o cara. Nada disso. A gente tem que ter uma vida baseada e regrada mediante a humildade, mediante a presença. Não se deixe nunca, nem os seus alunos, nem você, não se permita abandonar a sua família, o seio familiar. Sabe? Não pense que você é autossuficiente. Nunca, nunca cometa esse pecado. Sempre peça ao Senhor direção em qualquer situação na sua vida. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão até ao meu filho, pedir perdão à minha mulher. Eu não posso achar que eu sou tal. Não, eu sou cabeça da família, eu não posso me baixar. Não, tá errado. Você tem que priorizar a sua família. E priorizar a família, muitas vezes, está nisso também. Em você saber a hora que você errou. Em saber a hora que você tem que pedir perdão. Saber a hora que você tem que voltar atrás. Não é só ter domínio, ser o cabeça. Ser o cabeça é fácil. Gritar, falar mais alto é fácil. Eu quero ver é você ter a humildade de mostrar quem você é verdadeiramente, segundo o coração do Senhor. A ponto de, peraí, a minha família é prioridade, eu tenho que me arrepender, eu tenho que voltar atrás. Bem sim, sabe? Com isso você vai ter uma família que vai viver melhor, não vai ser isenta de problemas, não vai ser a família perfeita. Claro que não. Não vai ser depois dessa lição que a sua família vai virar a família exemplo, a família perfeição. Não, tem boas famílias, tem famílias que elas estão vivendo muito longe de problemas. Mas por quê? Porque elas buscam a face do Senhor. Agora, isento de problemas, família totalmente 100%? Jamais. Nenhuma família é perfeita a esse ponto. Mas todas as famílias de Deus buscam inspiração na palavra do Senhor, buscam inspiração no próprio Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma boa aula na sua classe dominical.